Olá a todos que nos acompanham, eu sou Isadora Teixeira e recebo no estúdio do Metrópolis hoje o diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, Marcelo Portela. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Isadora. Boa tarde, ouvintes do Metrópolis. Doutor, eu inicio essa conversa, essa entrevista, falando sobre a experiência do senhor, né? Esteve aí, o senhor é delegado da Polícia Civil do Distrito Federal e está no Detran há aproximadamente 9 meses. Qual que é a diferença da delegacia para o Detran e quais foram as maiores dificuldades que o senhor encontrou no Departamento de Trânsito? Bom, como você falou, eu estou na Polícia Civil há 28 anos, quase 30 anos na Polícia Civil, e a gente já domina bem o ambiente, né? Já sabe muito bem como funciona, mais ou menos como as investigações elas têm que ocorrer, como a gente faz para administrar uma unidade, os policiais que estão à disposição, os recursos humanos são mais... a gente tem muito mais experiência em administrá-los, né? E o Detran agora está sendo um grande desafio, né? E quando a gente chega numa instituição grande como o Detran, a gente se surpreende, né, com o tamanho da autarquia e também com a influência dessa autarquia na sociedade. A gente verifica o quão importante é o Detran na vida das pessoas. A gente sai de casa, a gente sai do trabalho, a gente está no trânsito, né? Então, os órgãos de imprensa são muito interessados pelo trânsito, de uma forma geral, e de tudo aquilo que diz respeito à vida do cidadão no trânsito. Doutor, o Brasil é o terceiro país de todo o mundo com o maior número de mortes no trânsito, né? Com mais de 1.300.000 vítimas aí, pessoas que perderam a vida no trânsito. E esse número assusta, né? O que o senhor acha que torna os brasileiros tão imprudentes no trânsito? Bom, Isadora, para falar a respeito desse tema, é importante a gente afirmar que o Distrito Federal tem feito a sua parte. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela tem uma meta da década. A meta da década estabelecida e propagada mundialmente é para cada unidade federativa, cada país tentar reduzir, chegar a uma redução em 10 anos, a metade do número de mortes no trânsito nas suas respectivas atuações. E o DF, é importante a gente frisar isso, porque isso é fruto de muito trabalho. O DF conseguiu atingir a meta da década, então a gente é muito orgulhoso no Departamento de Trânsito de ter conseguido atingir essa, porque a verdadeira função do Detran é essa, é preservar vidas, né? A gente organizar, tentar fazer o melhor pela nossa sociedade. E, Isadora, é uma oportunidade boa também para a gente alertar a população desses bons números que o DF tem apresentado. É lógico que a gente queria que não houvesse nenhuma morte no trânsito, né? Mas a redução que a gente conseguiu medir nesses 3 primeiros meses do ano foi uma redução de 70% com relação ao ano passado, o ano de 2022. E se a gente comparar com, por exemplo, 2014, desde que a gente começou a medir a evolução dessas mortes no trânsito, de 2014 para cá, por exemplo, em vias urbanas, que são as de competência do Detran, em 2014 nós tivemos 38 mortes no trânsito nos 3 primeiros meses do ano. Nesse ano de 2023, nós tivemos 8 mortes. Então, uma redução assim substancial, né? A gente trabalha para que não haja mais mortes, mas houve uma redução muito grande e o DF conseguiu essa redução de mortes expressiva com trabalho, né? Aí você me pergunta como foi isso, né? Toda vez que a gente fala em segurança de trânsito, a gente lembra dos estudiosos que falam nos 3 S, né? A educação no trânsito, né? A engenharia de trânsito e o esforço legal de fiscalização. E esses 3 pilares, eles não andam sozinhos, né? Eles andam sempre juntos. E o Detran faz muito esforço para que esses pilares sejam desenvolvidos de forma correta, e isso tem demonstrado que alcança bons resultados, como esses que foram registrados no início do ano.
Doutor, nesse período, né, de 2014 a 2023, o senhor teve a maior parte aí desse tempo nas delegacias, né? Imagino que como delegado o senhor presenciou ali vários acidentes gravíssimos, inclusive pessoas embriagadas na direção. Nesse período, 2014 que o senhor citou, né, em que houve essa redução de 70%, de 2014 para cá, o senhor percebeu uma mudança na consciência dos motoristas? Você acha que hoje as pessoas estão mais conscientes devido a esse trabalho de educação, também de fiscalização do Detran? Não tenho a menor dúvida disso. Menor dúvida disso. Eu sou brasiliense. Eu sou nascido e criado em Brasília e eu verificava como era o trânsito de Brasília anteriormente. Essas ruas largas viravam verdadeiros autódromos, né? E a gente costumava dizer que, por exemplo, ali no Eixão, não havia um acidente, era só desastre, né? As colisões de veículo tinham proporções assim muito graves, né? E o que houve realmente? Houve a questão da educação. Você vê que Brasília tem aquela questão da faixa que tanto nos orgulha, né, do respeito à faixa. As pessoas de outras cidades do DF vêm a Brasília e ficam encantadas, né, com esse diferencial da nossa capital, com esse orgulho, verdadeiro orgulho que nós temos aqui. Isso é fruto da educação, mas também a evolução tecnológica, né, nos veículos, airbags, com tudo regulamentado, né, pelos órgãos de trânsito nacionais, com essa preocupação. A engenharia de trânsito com faixas de pedestre mais visíveis, com sinalizações verticais, horizontais, semáforos, fiscalização, tanto a fiscalização feita por nossos agentes de trânsito, quanto as fiscalizações eletrônicas que impedem as pessoas de desenvolver velocidades muito grandes. Ou seja, se eu ficar aqui falando, eu ficarei falando aqui durante um período muito grande a respeito de todas as ações, mas eu vou falar uma especial. Eu participei agora de uma aula inaugural em que quase 1000 professores da rede pública estavam sendo capacitados para fazer essa multiplicação desses valores, né, essa educação no trânsito, nas escolas públicas do DF, inclusive com material didático do próprio Detran. Então, essa capacitação que é feita nas escolas, elas são de um resultado imediato. As crianças, na mesma hora, elas absorvem aqueles conceitos e levam para casa esses conceitos. Então, o pai está tomando uma cervejinha, vai sair, ele, pai, você ingeriu bebida alcoólica, você não pode dirigir. Não, nós temos que atravessar na faixa, é assim que atravessa a faixa, dá a mão para os seus responsáveis. Então, é um trabalho muito de formiguinha, um trabalho muito bonito que vem sendo feito e realmente a gente verifica que no DF tem dado grandes resultados. Doutor, o Distrito Federal ele é diferente em vários aspectos em relação às demais unidades da federação, né? É uma mistura de estado com município e aqui dentro a gente tem dois órgãos, três, né? Com a Polícia Rodoviária Federal, o Detran, mais o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, que cuidam de todas as vias. Gostaria que o senhor explicasse quais são as vias aí de responsabilidade do Detran, né? Para que a população possa entender essa divisão que ocorre aqui dentro. Correto. Quando a gente fala em trânsito, as pessoas pensam primeiro no Detran, logicamente, que inclusive é a maior malha viária realmente, né? Só que o Detran, ele é responsável diretamente pelas vias internas do DF, né? As rodovias federais, elas são que cortam o DF, várias rodovias federais são de competência da PRF. E aquelas DFs, né, que cruzam também nossa capital, por sua vez, são de competência do DER. As demais vias internas, são de competência do Detran. E a maior malha viária em extensão disparado é a do Detran. E assim... A gente citar um exemplo, a W3 é do Detran? W3 é do Detran. Sim. W3 é uma via de competência do Detran. Mas, por exemplo, toda aquela via que circula, a L4, por exemplo, ali ela é competência do DER. Né? As entradas de Brasília, onde tem os postos da PRF, logicamente ali competência da Polícia Rodoviária Federal. Mas eu queria dizer que todas essas, em todas as vias, houve uma diminuição
comparativa com o ano de 2022 para 2023 significativa, né? Mas só que nas vias urbanas do Detran, especificamente, tivemos uma redução histórica, né? Histórica, que chegou a 70% nos 3 primeiros meses de 2023. Isso mostra para a gente que a gente está num caminho correto, né? Um caminho com certeza, é um número a se comemorar, né? Mais vidas aí salvas no trânsito. Exatamente. E, doutor, a gente falou sobre o DR, o presidente do DR esteve aqui recentemente falando sobre ações do DR e ele comentou que um dos maiores problemas hoje, um dos problemas recentes aí, é o uso do celular no trânsito. O Detran também tem identificado a população mais, utilizando cada vez mais o celular enquanto dirige? Como é que vocês lidam com esse problema? Correto. Na verdade, esses problemas vão surgindo com o tempo, né? Há pouco tempo atrás não havia celular, agora o celular está na vida das pessoas, os motoristas de aplicativo eles utilizam o celular, todas as pessoas utilizam o Waze, o GPS para se orientar nas cidades e a gente não tem como fugir dessa modernização que a humanidade vem passando, né? Vem se transformando. E, assim, o que eu posso dizer é que o Detran tem feito, já fez e continua fazendo campanhas educativas, né? Para tentar sensibilizar as pessoas que o uso do celular ele pode e realmente é comprovado, né, que ele faz com que as pessoas percam a atenção no trânsito e isso pode gerar acidentes, inclusive, de proporções graves. E eu não tenho os números aqui, mas eu posso afirmar para você que o número de autuações no trânsito por conta de uso de celular ao volante é absurdamente alto. São muitas infrações que são realizadas todos os dias nas ruas do Distrito Federal de pessoas que estão fazendo uso indevido do celular ao volante. Hoje em dia, as câmeras, os pardais, eles conseguem já identificar as pessoas? Vocês conseguem ver as pessoas que estão utilizando o celular ou é só mesmo um agente? As tecnologias elas vão sendo aprimoradas, né? Então nós vamos conseguir chegar em todas essas infrações a serem catalogadas, né? Mas hoje em dia a gente não dispensa ainda a presença física do agente de trânsito nas ruas para fazer essas notificações. Doutor, agora o mês de maio, mês de conscientização do trânsito, quais são as principais ações do Detran especificamente nesse mês? Isadora, foram tantas as ações do Detran durante esse período do Maio Amarelo que é difícil até elencar, porque nós começamos no dia 1º, né, com ações de conscientização, nós fizemos blitz educativas, as campanhas foram absolutamente concentradas no Maio Amarelo, né, no dito Maio Amarelo, e a gente contabiliza essas ações, né, ações em especial de cunho educativo. E a gente contabiliza cerca de 150 ações, mas assim, no Parque da Cidade a gente fez inúmeras, junto aos ciclistas, junto às mães também, que o Maio é mês das mães também, a gente distribuiu, parava as pessoas em blitz educativas e distribuía rosas às nossas mães, fizemos campanhas com teatro nos bares, em locais onde há concentração de público, mas assim, foram tantas as ações que é difícil a gente especificar uma por uma essas ações, mas a gente pode citar uma que nós estivemos presentes e foi muito, muito importante para nós, foi a dos rolimistas lá no Paranoá, que teve o pessoal que desce a ladeira lá do Parque Vivencial em carrinhos de rolimã. Nós tínhamos o carrinho de rolimã do Detran, eu mesmo desci lá na ladeira, no carrinho de rolimã, e foi assim uma festa muito bonita ali no Parque Vivencial, em uma das ações do Detran que foram patrocinadas nesse Maio Amarelo. Mas assim, muitas ações foram realizadas. Como eu falei, chegamos a contabilizar cerca de 150 pelo DF todo. Legal. Diretor, tem agora
uma previsão de paralisação dos agentes do Detran de 3 dias neste próximo final de semana, sexta, sábado e domingo. Gostaria de saber, por parte da direção-geral do Detran, como é que vocês estão lidando com essa situação, se existe uma negociação com esse sindicato aí à frente desse movimento, e em que pé que está esse assunto? Isso, Isadora, isso é uma movimentação que nos preocupa bastante e a gente entende que essa paralisação ela é uma paralisação sem pauta. A gente pode denominar uma paralisação sem pauta. Por quê? Porque os agentes de trânsito do Distrito Federal, eles são os mais bem remunerados do país. Não existe nenhum agente de trânsito que tenha nem perto a remuneração que nós temos aqui. Alguns chegam a ganhar 5 vezes, 6 vezes menos do que ganha um agente de trânsito do Distrito Federal. Todos os benefícios possíveis eles têm na sua à sua disposição. O melhor plano de saúde do GDF, o melhor vale alimentação do GDF, gratificação de titulação, possibilidade de participar de banca examinadora, voluntário, de participar de campanhas educativas que são remuneradas, né, quando ele está lecionando. Ou seja, não há nenhuma pauta para a gente conseguir entender essa paralisação. Tentamos receber os sindicatos, chamamos esse sindicato que está deflagrando essa paralisação e ele simplesmente não comparece ao Detran para tentar negociar ou explicar alguma pauta. E tudo começou por conta das escalas, né? Houve uma manifestação do Tribunal de Contas a respeito da escala noturna, que o Tribunal de Contas questionava essa escala noturna no sentido que ela não atingia as 40 horas semanais que eram obrigatórias ao agente de trânsito por lei. E nós começamos a trabalhar quando eu percebi, quando vieram me mostrar, 50% do nosso contingente operacional estava nessa escala noturna, né? E isso significa que metade de todos os servidores trabalhavam... Os operacionais, de fato, sim, que estão na rua, né, trabalhando, 50% estavam nessas escalas noturnas. E nessas escalas noturnas, Isadora, um dado que eu vou lhe passar aqui, sabe quantas mortes a gente teve registrada esse ano de 2023, no período de meia-noite às 6 da manhã? Você sabe me dizer quantas mortes foram registradas nesse período? Não, quantas? 0 mortes. Nenhuma morte no trânsito. Ou seja, a presença desses agentes de trânsito é muito mais importante. O interesse público é que esses agentes estejam durante o maior, onde estejam sendo registrados o maior número de acidentes, onde haja um intenso fluxo de veículos para que os agentes possam auxiliar na fluidez do trânsito, evitando acidentes, na travessia de pedestres, né? Então a população do DF sente falta do Detran ali, com a presença física ali naquelas faixas de pedestre, nos grandes congestionamentos, onde realmente a gente vai precisar da presença desses agentes. E quando a gente foi instituir a mudança, não pode mexer porque essas escalas existem há 20 anos, não pode ser feito. E assim, eu procuro trabalhar, e eu acho que o Detran tem que pensar sempre na população do Distrito Federal, né? A gente pode verificar que hoje em dia, por exemplo, eu convido vocês, Isadora, aí ao Detran, qualquer posto de atendimento do Distrito Federal para renovar uma CNH ou resolver algum problema, não existem mais filas no Detran. Isso mostra o respeito que a gente está tendo com o cidadão, com aquele usuário, né, do serviço público. A gente tem a obrigação de tratar bem ao cidadão, ao contribuinte que está ali tendo que procurar o órgão público para ser atendido. Então, hoje em dia, você pode ir, Isadora, em qualquer atendimento do Detran que você não vai ter fila. Você vai verificar que isso não existe mais.
E, assim, eu acho que atingir um evento desse, porque a paralisação ela foi chamada exatamente para os dias do evento Pentecostes, né? E um evento que traduz a fé, né? Um evento do bem que vai ser realizado, um evento que sempre transcorreu dentro da maior, sem nenhum tipo de percalço, e chamar uma paralisação nesses dias, assim, é uma sinalização muito ruim que estão dando para a população do Distrito Federal. Mas eu tenho certeza que, primeiro, o Detran vai cumprir o seu papel. Nós estamos tomando todas as providências para que a gente consiga, dentro do evento Pentecostes, tomar todas as providências necessárias para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito no evento. E nas outras vias também, ou existe risco das outras vias do DF ficarem aí sem essa fiscalização que normalmente se tem no final de semana? Não, mas claro, a gente, quando tem um grande evento, a fiscalização ela é direcionada para o local onde há uma maior necessidade, né? E existem os outros órgãos onde a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, que vão também garantir essa segurança em todo o Distrito Federal, né? Sempre, em todos os Pentecostes anteriores, o Detran fez a fiscalização, sempre foi um sucesso. Eu tenho certeza que esse ano será também. Tá ótimo. Marcelo Portela, diretor-geral do Detran, muitíssimo obrigada pela presença e eu agradeço a disponibilidade. Eu que agradeço e o Detran seguirá sempre salvando vidas. E a você que nos acompanhou até aqui, muitíssimo obrigada. Até a próxima.